Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Cristã de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Acordar e saber a razão, sonhos vão reviver, a vida é viver com você, estou decidido. Me levantou e mostrou sua glória, sempre no seu amor, puro e livre. Eu sou o meu exemplo. Vejo o sol no céu aparecer, então como agora ao meu redor o som, vivo em meu Salvador. Isso é viver. Isso é viver. Vem me guiar sempre ao teu lado, completa o som desse amor, vida que fez e viveu, vida que foi viver. Vejo o sol no céu aparecer, então como agora ao meu redor, novo som, vivo em meu Salvador. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Me leva além do que jamais pensei. O seu amor é o que me faz voar. Liberdade que é toda. Tudo que eu quero é você. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma cor ao meu redor. Novo som, vivo em meu Salvador. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma cor ao meu redor. Novo som, vivo em meu Salvador. Isso é que é me leva além do que jamais pensei. O seu amor é o que me faz voar. Liberdade que a todos dá. Tudo que eu quero é você. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Queridos, eu louvo a Deus pela oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu sempre procuro falar que aquilo que eu falo no nome de Jesus, primeiro Jesus tem que falar comigo, porque senão são palavras vãs, senão são palavras sem nenhum sentido. E eu procuro sempre compartilhar aquilo que o Senhor fala no meu coração. E eu louvo a Deus porque eu não sou um pregador. Eu sou alguém com o coração disposto. E alguém que disse sim ao Senhor. E que Ele, pela bondade e pela misericórdia dEle, resolveu usar. E eu louvo a Deus por isso. E eu queria hoje falar sobre alguns passos que nos levam a viver as promessas de Deus. Alguns passos que nos levam a viver as promessas de Deus. E, queridos, eu vejo que esse é um assunto que ele causa alguma confusão, porque às vezes a gente confunde milagre com promessas, né? Mas milagre e promessa, embora ambos venham do Senhor, eles não são a mesma coisa. Milagre é algo que ele é instantâneo. Por exemplo, Jesus estava peregrinando, viajando. Maria e Marta pediram para que fossem chamar Jesus quando Lázaro estava morrendo.
A Bíblia diz que Jesus ele ficou 2 dias onde ele estava, e quando ele voltou, Lázaro já estava morto. As irmãs dele falaram que já estava cheirando mal, e ele chegou diante da tumba, tirou a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro levantou e veio para fora. Isso é um milagre. O milagre ele é instantâneo. A promessa de Deus não. A promessa de Deus ela requer tempo. A promessa de Deus ela requer algumas atitudes nossas, como obediência, renúncia, dedicação, fé, transformação da nossa mente, para entendermos quem somos, para entendermos o que Deus tem para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de falar de alguns passos para vivermos essas promessas. Projeta para mim, por favor, Êxodo 3, 7 e 8, por gentileza. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Então o Senhor continuou, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do perizeu, do eveu e do jebuseu. Amém? Queridos, aqui a gente tem então uma promessa de Deus, e a promessa de Deus ela era tirar o povo do Egito. A promessa de Deus era: Moisés vai lá e tira o povo do Egito, liberta o povo. Eu observo que a promessa de Deus ela não era para algumas pessoas. Deus ele não falou para Moisés: olha, vai lá e tira Arão, tira Miriam, tira Josué, tira Caleb, tira o outro de lá, tira aquele outro lá. A palavra de Deus ela era: tira o meu povo, tira o povo de Israel. A promessa de Deus era essa. Ela não era para pessoas em específico. As pessoas sim, elas estavam inseridas naquele povo. Elas estavam inseridas e a promessa era para eles viverem. Mas o que fez que eles não vivessem essa palavra? O que fez que eles não vivessem essa promessa? Porque a palavra de Deus, ela é clara. O povo que saiu lá do Egito, o povo que saiu de lá, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Todo um povo, toda uma nação se perdeu no meio do caminho. Mas a promessa de Deus ela se cumpriu. O povo de Israel foi liberto do Egito e tomou posse de uma terra que mana leite e que mana mel. Para explicar, vou usar um exemplo nosso aqui. O pastor Alexandre ele recebeu uma palavra de Deus cerca de 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos talvez, de que Deus o levaria pelo Brasil para pregar a palavra de Deus. De que Deus o levaria a grandes púlpitos para pregar com grandes homens de Deus. E hoje ele começou a viver essa promessa. Hoje ele foi a um grande púlpito diante de grandes homens. E ele começou a viver essa promessa que Deus fez para a vida dele. A igreja, a comunhão cristã também tem uma palavra. Há cerca de 1 ano e meio, Deus falou para a igreja: é necessário romper, é necessário ir para um lugar maior. E nós estamos aqui hoje, às vésperas de completar 1 ano nessa casa. E eu vejo que essa palavra, tanto do pastor quanto da igreja, elas se intercalam. Porque, irmãos, o pastor Alexandre ele vai começar a viver o extraordinário de Deus. Ele vai para lugares cada vez mais distantes. Mas a igreja aqui ela não pode parar. A igreja aqui ela tem que prosseguir. A igreja ela tem que continuar. E quem é que vai fazer com que essa igreja avance? Somos eu e somos cada um de vocês. Nós é que vamos fazer com que se cumpra essa palavra do Senhor, da igreja avançar. Porque o pastor Alexandre, ele vai viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Ele vai para grandes lugares do Brasil pregar a palavra. E nós estamos aqui, à frente dessa obra, para fazer com que essa obra avance, para que Deus cumpra aquilo que ele tem para essa igreja, aquilo que ele tem para esse lugar. Hoje a gente viu, a igreja se alegrou, a igreja se emocionou com o nosso pastor, e glória a Deus por tudo isso. Mas a igreja ela não para. Alguém vai ter que pregar, alguém vai ter que fazer. E aí cabe a cada um de nós estar preparados para isso. Cabe a cada um de nós estar prontos e aptos para fazer isso, para viver essa promessa de Deus. Porque se não acontece como foi lá com o povo de Israel. Saíram do Egito, mas não acessaram a terra prometida. De repente nós estamos aqui, viemos para cá. Mas Deus vai ter que levantar outras pessoas para dar sequência na obra. Deus vai ter que levantar outras pessoas para fazer aquilo que Ele precisa que seja feito aqui, enquanto o nosso pastor estiver cumprindo aquilo que Deus tem para a vida dele. A igreja recebeu palavras
O pastor recebeu palavras, mas nós precisamos estar prontos a isso. Precisamos nos dedicar, precisamos estar aptos a viver tudo isso. Eu comecei falando que as promessas, elas nos pedem algumas coisas, como obediência, renúncia, dedicação, fé. E sim, tudo isso ele move o coração de Deus. Mas isso tudo não quer dizer que no meio do caminho, para vivermos essas promessas, nós não teremos dificuldade. Por exemplo, o povo de Israel, eles ficaram lá empolgados, porque eles estavam lá, escravizados, trabalhando por comida e por um lugar para dormir. De repente chegou lá Moisés, falando, olha, Deus mandou vir aqui e libertar vocês vão sair daqui e Deus vai levar vocês para uma terra que mana leite, que mana mel, uma terra abençoada. Todo mundo ficaria empolgado, eu ficaria empolgado, vocês ficariam empolgados, e o povo de Israel ficou empolgado. E aí, Deus fez mais. Deus começou a usar Moisés e começou a fazer sinais diante do povo. Irmão, esse povo estava quase que flutuando, eles estavam empolgados. Só que eu observo uma coisa que aconteceu no povo de Israel e que nós temos que ter muito cuidado para não acontecer isso na nossa vida. Porque o povo, ele começou a ter fé naquilo que eles viam, naquilo que Deus estava fazendo através da vida de Moisés. E a nossa fé, ela não deve estar fundamentada naquilo que nós vemos ou naquilo que Deus vem fazendo. A nossa fé, ela tem que estar fundamentada naquilo que o Senhor é. A nossa fé, ela não tem que estar fundamentada naquilo que Deus faz, porque nem sempre Deus vai fazer da forma que a gente espera. Nem sempre Deus vai mostrar aquilo que nós queremos ver. Mas isso não muda o fato dele ser Deus. Isso não muda o fato dele ser o Deus Todo-Poderoso, o que criou os céus e o que criou a terra. A nossa fé, ela tem que estar fundamentada naquilo que o Senhor é. Projeta para mim, por favor, Hebreus 11:1. Olha o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A minha fé não se trata daquilo que eu vejo. A minha fé, ela se trata naquilo que Deus é. A minha fé, ela não tem que se basear no que eu vejo, porque nem sempre eu vou ver. Mas o que Deus é imutável, Deus não muda. O que eu penso, o que eu espero, as circunstâncias, tudo isso muda. Mas Deus, ele não muda. A minha fé, ela não tem que estar fundamentada no que eu vejo, mas sim naquilo que Deus é. Mas afinal, o que é que Deus é? Projeta para mim, por favor, Êxodo 3, 13 e 14. Olha o que diz a palavra sobre o que Deus é. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus, ele é o que ele é. Mas afinal, o que Deus é? Irmão, Deus, ele é aquilo que você precisar que ele seja. Você precisa de uma libertação? Deus é a libertação. Você precisa de uma cura? Deus é a cura. Você precisa de paz no teu casamento? Deus é a paz no teu casamento, na tua família, no teu trabalho. Deus é a provisão, Deus é a abundância, Deus é tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele é Deus. É por isso que a nossa fé não tem que estar fundamentada naquilo que nós vemos, mas naquilo que Deus é, porque Ele é o que Ele é. Ele é tudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim. Ele é todas as coisas, tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo vem dEle. Todas as coisas são dEle. Projeta para mim, por favor, João 1, do 1 ao 3. Olha só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, Deus é a essência de todas as coisas. Deus, Ele é o que Ele é o que eu preciso. Ah, mas Leonardo, você não tem noção do que eu preciso. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus, Ele é o que Ele é. A fé dos israelitas, ela estava naquilo que o Senhor ia fazendo e não naquilo que o Senhor é. Só que o problema deles é que cada dificuldade que vinha, a fé deles sumia.
Eles iam vendo, mas no próximo obstáculo a fé sumia. Eles estavam escravos e eles saíram de lá escravizados. Só que daqui a pouco eles estavam lá marchando, livres. Chegaram diante do mar, se foi a fé. Já começaram a reclamar. Pô, Moisés, tu tirou de lá pra gente morrer. Certo foi por falta de cova para enterrar todo mundo lá que trouxe a gente pro deserto. Certo foi por isso. E já começou a reclamação. Passaram o mar, daqui a pouco tiveram fome. E começou de novo a reclamação, começou de novo a falta de fé. Passou a fome, daqui a pouco tiveram sede. E a mesma coisa. Porque a fé deles não estava naquilo que o Senhor é, e sim naquilo que eles viam, naquilo que o Senhor ia fazendo. Porque como eu disse, nem sempre o Senhor vai fazer como nós esperamos. Nem sempre o Senhor vai fazer como nós queremos, e nem sempre nós vamos conseguir contemplar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu comecei falando a diferença entre milagre e promessa. Só que isso, como eu falei, são coisas distintas, mas isso não quer dizer que para vivermos a promessa nós não vamos viver milagres. O povo de Israel é a prova viva de que milagres eles acontecerão até o cumprimento da promessa. Eles estavam lá diante do mar. Na frente tinha o mar com a sua imensidão e atrás um exército vindo no veneno para pegar eles. O faraó estava possuído, querendo pegar eles de toda forma. E aconteceu o primeiro milagre. O mar se abriu. E a Bíblia diz que eles atravessaram o mar, toda a extensão do mar, sem molhar os seus pés. No meio do processo, para a gente vivermos essas promessas, vão acontecer milagres. Passou disso, depois teve a fome, como eu falei. Deus mandou o maná, Deus mandou as codornizes. Veio a sede, Deus mandou água que saía de uma rocha. Moisés tocou a rocha e saiu água. Os milagres, eles vão acontecer. Os milagres, eles vão se cumprir até que se cumpra tudo na nossa vida. Um outro ponto que é extremamente necessário para que a gente viva essas promessas de Deus é a nossa dedicação. Sim, nós temos que nos dedicar. Sim, nós precisamos cumprir com a nossa parte. A graça de Jesus, ela nos alcançou. A graça de Jesus, ela nos abençoa. Mas nós precisamos cumprir a nossa parte para que nós possamos viver as promessas de Deus. Projeta para mim, por favor, Gênesis 26, 2 e 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E apareceu-lhe o Senhor, isso falando a Isaac, tá? E disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrino nessa terra e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Aqui é Deus fazendo uma promessa a Isaac. A promessa está feita, a promessa está pronta. Projeta para mim, por favor, Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Sim, ele colheu as 100 medidas porque o Senhor o abençoava. Mas ele teve que semear. Se ele só recebesse a palavra e ficasse parado, nada, ele não teria colhido nada. Se ele não tivesse semeado, ele não teria colhido. Se ele não tivesse cuidado daquilo que ele semeou, limpado. Eu não sou muito bom em horta, mas tem que semear, limpar, cuidar. Se Isaac não tivesse feito tudo isso, ele não teria colheita. E depois ele teve que colher. Não foi só semear, ele teve que colher. Então ele teve trabalho para a bênção do Senhor. Queridos, sim, tudo aquilo que nós alcançamos, tudo aquilo que nós vivemos é pela graça, é pela bondade e pela misericórdia do Senhor. É porque Ele nos abençoa, mas nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos ter atitude. As promessas, elas não se cumprem sem dedicação. Abraão, ele teve que sair da sua casa, ele teve que sair da sua parentela. Ele teve que deixar o conforto, a segurança familiar. Davi, ele teve que lutar com um gigante. Davi já tinha uma palavra sobre a vida dele, Davi já tinha uma unção sobre a sua cabeça. Davi, no mundo espiritual, ele já era rei, ele já tinha unção de rei. Mas ele teve que lutar com o gigante mesmo assim. E o que levou Davi até o vale em que ele lutou com o gigante? Serviço. Ele estava servindo o seu pai. Ele estava servindo os seus irmãos, porque ele foi levar alimento aos seus irmãos, foi buscar informação sobre os seus irmãos para o seu pai.
servindo. Davi seguiu, mesmo com a unção de rei, Davi ele seguiu se dedicando. Davi ele seguiu trabalhando, ele seguiu buscando aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Queridos, o que o Senhor tinha que nos dar de graça, já nos foi dado, que foi a cruz de Cristo. O que nós tínhamos que receber pela graça, nós já recebemos, foi a cruz de Cristo. Todas as coisas, sim, nós vamos receber com a bênção do Senhor. Mas precisa da nossa dedicação. Precisa do nosso esforço. Imagina quantas pessoas nós conhecemos que, se recebesse uma palavra como Davi recebeu, ficariam acomodados sem fazer mais nada. Ficariam só esperando acontecer. Isso não iria acontecer. Não iria acontecer. Porque naquele tempo, o rei era muito mais uma figura de guerra, muito mais uma demanda de força, de poder, de autoridade, de qualquer outra coisa. E ali, quando Davi derrotou o gigante, todo mundo virou: olha, esse menino aí dá pra ir pra batalha. Claro que ele já tinha unção, claro que o principal Deus já tinha feito. A gente conhece a história, a gente sabe que é impossível, humanamente falando, de se derrubar um gigante com uma pedrada. A gente sabe o que levou a Davi conseguir isso. Foi sim a bênção do Senhor. Mas ele teve uma atitude. Ele não ficou acomodado. Ele não ficou esperando que a coisa acontecesse. Queridos, eu sempre digo, eu sempre procuro falar. Os teens que estão aí, eles já estão enjoados de ouvir eu falar isso. Que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta sobre a minha vida. É a palavra absoluta sobre a nossa vida. Eu sempre falo para eles que as circunstâncias, elas não nos definem. Ontem nós falamos sobre isso. Mas a palavra de Deus, ela nos define. A palavra de Deus, ela é imutável e ela é a verdade absoluta sobre a minha vida e sobre a tua vida. E existe sobre nós uma palavra de abundância. Projeta para mim, por favor, Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Sim, Deus ele tem abundância para as nossas vidas. Através de Cristo nós temos abundância sim para viver nas nossas vidas. Mas o que eu tenho feito para que eu viva essa palavra? Tenho estudado? Eu tenho me qualificado? Eu tenho de repente procurado fazer melhor o meu trabalho? Muitas vezes eu não faço nem o que é para eu fazer no meu trabalho bem feito. E aí eu reclamo que nada acontece. Como o Igor acabou de falar. Entra ano, passa ano, e às vezes está pior do que estava. Mas eu não faço nada de diferente. Eu não me qualifico em nada, eu não busco nada, eu não faço nada. Eu espero que Jesus, que ele faça tudo. Mas, queridos, a cruz de Cristo, como eu falei, ela é suficiente. E na cruz Jesus disse: está consumado. Se está consumado, a parte de Cristo ela está pronta. Sim, eu preciso estar em Cristo, só que eu preciso me qualificar, eu preciso buscar, e as coisas vão acontecer. E quando eu estiver em Cristo, eu vou entender que por mais qualidade que eu tenha, por mais capacidade que eu tenha, é dele, é por ele e é para ele. Eu vou entender que sim, eu preciso me qualificar, mas não é pela minha força, não é pelo meu braço, é pela graça de Cristo, é pela graça que me alcança. É por ele, é para ele. Só que, ao invés de fazermos o básico, eu vejo que muitas vezes a gente tenta negociar com Deus. A gente tenta barganhar com Deus. Senhor, eu vou fazer isso e o Senhor me dá aquilo. Senhor, eu vou fazer assim, daí o Senhor faz assado. Senhor, eu vou dar isso e o Senhor dá aquilo. Senhor, 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 Senhor. Sabe, queridos, enquanto
eu meditava sobre isso que Deus falou no meu coração. Me veio na memória um episódio que eu vivi com Samuel, meu filho mais velho. Isso deve ter, olha, acho que uns 10, 11 anos mais ou menos. Eu sempre ia nas locadoras pegar filme para ver no tempo do DVD ainda. Basta. E eu tava na locadora e eu lembro que ele viu lá numa prateleira uns filmes que estavam para venda. E ele me pediu um DVD. Eu comprei o DVD, dei para ele. Ele guardou o DVD lá e o DVD era dele, né? Ele guardou nas coisas dele lá. E passou um tempo e chegou o período do meu aniversário. E no meu aniversário ele botou na cabeça que ele queria me dar um presente, mas ele queria dar um presente dele, uma coisa que ele concluísse, que ele conseguisse. O que ele me deu de presente? O DVD. O DVD que eu tinha dado para ele. Queridos, assim é com Deus. Não tem nada que nós possamos dar ao Senhor que não venha dele. Não existe nada que eu possa entregar ao Senhor que já não venha dele. Por que a gente tenta então negociar com Deus? Por que a gente tenta barganhar com Deus se tudo que eu tenho vem dele? O que eu posso oferecer que não seja dele? Não existe nada que eu possa dar ao Senhor a não ser meu coração, a minha obediência e a minha fidelidade. Projeta para mim, por favor, 2 Coríntios 9, 6 e 7. Olha o que Paulo nos ensina aqui. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia muito, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Querido, não é por necessidade. Já foi falado aqui em outras oportunidades. Na obra de Cristo, Deus nos vê perfeitos. Na obra de Cristo, Deus não nos vê com necessidades. Então não tem o porquê eu querer ofertar, eu querer entregar alguma coisa, eu querer fazer alguma coisa por necessidade. Não é dessa forma. Não é assim que nós devemos entregar ao Senhor. Queridos, eu não vi na Bíblia, posso estar enganado, mas se eu estiver errado, eu peço que depois alguém me corrija, mas eu não vi na Bíblia alguém que tenha prosperado por trazer uma grande oferta ao Senhor. Eu não vi. Mas eu já vi homens muito abundantes na Bíblia, que trazem ofertas em gratidão ao Senhor. Homens abundantes que trazem grandes ofertas por gratidão àquilo que o Senhor já entregou. Porque o Senhor não faz negociações. Porque o Senhor não negocia nada com ninguém. A parte dele já está feita, a cruz já está feita. A cruz já nos alcançou, a graça já nos alcançou. Agora cabe a nós nos posicionarmos na graça. Cabe a nós nos posicionarmos em Cristo. E nos dedicarmos, nos movimentarmos. Como o pastor Alexandre falou hoje pela manhã. Ninguém dirige um carro parado. Se eu ficar parado, nada vai acontecer. Eu preciso sim me dedicar, me esforçar, me qualificar. E as coisas vão acontecer na minha vida e na vida de cada um. E eu não falo, querido, somente em promessas financeiras. Eu falo em todas as áreas da nossa vida. Ah, Leonardo, eu tenho um desejo, eu tenho uma palavra de pregar a palavra de Deus. Mas não lê a Bíblia. Não se dedica em oração, não tem sensibilidade ao Espírito Santo. Vai acontecer como? Ah, Leonardo, eu quero muito tocar no louvor da igreja. Diz uma palavra que eu vou tocar no louvor da igreja. Mas não procura fazer uma aula de um instrumento, uma aula de canto. Não procura se qualificar para fazer com excelência ao Senhor. Ah, eu tenho uma palavra, eu quero trabalhar lá na projeção, lá na mídia. Mas não sabe operar o equipamento, vai fazer como? Nós temos que nos qualificar, nós temos que nos dedicar para vivermos as promessas do Senhor. Tem um texto que ele é muito citado. Projeta para mim, por favor, Provérbios 3, 9 e 10. Olha só. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Glória a Deus. Mas, querido, esse texto ele não começa no 9 e 10, ele começa lá no 1 e tem do 1 até o 8.
tem instruções que o Senhor vai nos passando. Projeta para mim, por favor. Provérbios 3, do 1 ao 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Acharemos graça diante de Deus, é o que diz a palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Queridos, sim, nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens, nós devemos honrar o Senhor com as nossas finanças, mas nós precisamos obediência ao Senhor, fidelidade ao Senhor. Nós precisamos, como diz a palavra de Deus, guardar seus ensinamentos, seus mandamentos no nosso coração, gravar isso nas tábuas do nosso coração, para que a gente possa viver tudo isso que o Senhor tem nos delegado, tem nos oportunizado através das suas promessas. As promessas, elas pedem sacrifícios. Porque como que nós temos aqui profissionais da medicina aqui na igreja? Eu nunca conversei a respeito disso com eles, mas eu tenho convicção de que eles abriram mão de muita coisa para se formar. Abriram mão de muitas coisas para poder se formar. Aí a pessoa pensa em ser um médico, em ser um juiz, em ser um CEO de uma grande empresa, em ser um atleta de alto rendimento, mas não quer abrir mão daquilo que tem que abrir mão para se dedicar a outras coisas. Nós precisamos sim abrir mão de algumas coisas, precisamos ter esse entendimento, ter esse discernimento. Eu tenho certeza que os profissionais da saúde que nós temos na igreja, eles abriram mão de muitas coisas para chegar ao ponto de hoje usufruírem de tudo isso, de usufruírem a promessa do Senhor. Eu tenho certeza que não foi fácil. Exigiu disciplina, exigiu renúncia, exigiu dedicação. As promessas do Senhor, elas precisam, na nossa vida, renúncia, dedicação. Ah, mas que tipo de renúncia, Leonardo? Da minha vontade e ao meu querer. Porque muitas vezes eu sei que é mais fácil a gente ficar sentado no sofá sem fazer nada do que ler um livro, do que estudar, do que se qualificar. Mas nós precisamos abrir mão disso para que nós possamos viver as promessas do Senhor. As promessas, elas precisam na nossa vida, elas exigem da nossa vida, melhor dizendo, uma vida com Cristo, intimidade com Cristo, intimidade com Jesus. Porque, como o Igor falou agora há pouco, foi muito sábio no que ele falou. Na cruz, Jesus, ele entregou a vida dele e nós temos hoje a oportunidade de viver a vida de Cristo. Mas como é que eu vou viver a vida de Cristo se eu não estou em Cristo? Como é que eu vou viver a vida de Cristo, a vida que Cristo tem para mim, se eu não estou nele? Não tem como. É impossível. A graça de Deus, ela me alcança o perdão que eu não mereço. E por esse perdão, por essa graça que me proporciona esse perdão, é que eu posso viver o cumprimento das promessas de Deus. Em todas as áreas. Promessas espirituais, promessas ministeriais, promessas familiares, promessas... o meu casamento não está legal, eu quero um dia ter uma família, eu quero um dia ter filhos. São promessas de Deus para a nossa vida. Promessas profissionais, eu quero ter um emprego melhor. Eu quero ter uma renda melhor. Queridos, isso tudo é lícito. Isso tudo é lícito no Senhor. Mas nós temos que nos posicionar e buscar viver isso da forma que tem que ser vivida. Quantas vezes a gente está deixando as palavras que Deus tem para a nossa vida naufragarem por viver a vida de qualquer jeito? Temos palavras de ministério, temos palavras de servidão ao Senhor, mas levamos uma vida de qualquer jeito.
Queridos, não vai se cumprir. A graça de Cristo nos acompanha todos os dias. Todos os dias a palavra de Deus nos diz que a graça nos acompanha, o perdão do Senhor nos alcança todos os dias. Mas se nós não mudarmos de vida, as palavras, as promessas, elas não vão se cumprir. Projeta para mim, por favor, Números 23, 19. Caminhando para o fim já. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Queridos, a palavra de Deus ela é clara. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender daquilo que ele fala. Deus ele não muda de ideia sobre aquilo que ele nos promete. Deus ele não muda de ideia. Mas nós só vamos viver essas promessas estando no Senhor. Nós só vamos viver essas promessas se nós estivermos no Senhor. E olha o que diz Isaías 59, 2. Projeta, por favor. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Queridos, nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo para que essas promessas se cumpram. Só que nós lemos agora na palavra. As nossas iniquidades, os nossos pecados, eles causam separação a Deus. Se não estamos em Cristo, as promessas elas não vão se cumprir. É necessário que estejamos em Cristo para que nós possamos viver essa palavra. E eu vou além. Eu digo para vocês que Deus, ele não está nem aí para o pecado de vocês. Deus, ele não está nem aí para o pecado de vocês. O pecado que nós cometemos todos os dias. Desde que nós nos arrependamos, confessamos e abandonamos o pecado. Deus, ele não se importa se... A Bíblia diz que nós pecamos todos os dias. E Deus, ele não se importa com o nosso pecado. Mas o que ele quer é que nós confessamos e nós nos arrependamos do pecado. O problema é que muitas vezes nós confundimos o arrependimento com o remorso. Porque nós erramos. A Bíblia diz que nós erramos e assim vai ser até que Jesus volte e nos coloque num corpo glorificado. Só que nós erramos e nós temos o entendimento do erro porque o Espírito Santo nos constrange. E aí quando nós erramos vem aquela dor, aquela tristeza, e nós choramos, e nós nos lamentamos, e pedimos perdão para Deus. Só que nós não nos arrependemos. Nós confundimos o arrependimento com o remorso. E o que nós sentimos é remorso. Diz, arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma decisão. É decidir abandonar o pecado. Deus, ele não age no sentimento. A Bíblia diz que Deus espera que nós entreguemos um culto racional a Ele. Um culto com razão. Um culto racional, onde nós decidimos abandonar, onde nós decidimos mudar a nossa vida, onde nós decidimos largar a mão daquilo que nos separa dEle, para que nós possamos viver as promessas. Só que o problema, querido, é que muitas vezes nós nos acomodamos no tal do processo. E eu confesso que às vezes, conversando com algumas pessoas assim, ele fala, aí vem o jargãozinho aquele bem crente, né? Eu estou passando pelo processo para viver o propósito. Querido, quando me fala isso ali, me sobe um negócio assim por dentro que eu não sei nem explicar o que é. Mas afinal, qual processo é esse? É um processo de libertação, um processo de transformação, um processo de mudança. Querido, vocês sabem como que era o processo com Jesus? O processo com Jesus era o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Queridos, a gente vê na Bíblia uma história de uma mulher que ela era cativa por uma enfermidade. 12 anos vivendo por um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastava os recursos que tinha e os médicos não as curavam. Sabe qual foi o processo dela? Tocar as vestes de Jesus. Ela tocou as vestes de Jesus. A Bíblia não me relata que Jesus orou por ela, que Jesus impôs mãos sobre ela, que Jesus mandou ela fazer um monte de coisa. A Bíblia não me fala isso.
A Bíblia diz que ela tocou as vestes de Jesus. Ela chegou diante de Jesus, tocou as vestes de Jesus e no mesmo instante cessou o fluxo de sangue. É o que a Bíblia me diz. A Bíblia nos fala isso. Ela esteve diante de Jesus e ela tocou Jesus e ela foi curada. Ela foi liberta daquele cativeiro que ela vivia. Aí vocês devem estar pensando, mas também com Jesus era fácil, né, Leonardo? Mas também, vocês sabem como é que era o processo com os discípulos de Jesus? O processo com os discípulos era: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Toma teu leito, levanta e anda. Não tinha processo. Tinha pessoas que estavam determinadas, que estavam decididas a mudar. Que chegaram diante de Jesus, que chegaram diante do Espírito Santo que habitava nos discípulos e decidiram mudar. Essas pessoas, elas quiseram mudar e, ora, queridos, deve ter tantas outras que não quiseram. A Bíblia nos fala do que Jesus fez, mas deve ter tido muitas pessoas que não quiseram e está tudo certo. Cada um faz as suas escolhas. Essa mulher, ela quis. Jesus passou e ela podia ter ficado lá de braços cruzados. Olha isso, é o Jesus que estão falando. Será que ele faz mesmo? Será que ele é o cara como dizem que é? Será que ele cura? Ela podia ter ficado de braços cruzados, cheia de dúvida. Vou esperar, de repente, se ele passar de novo, de repente eu vou lá. Não, queridos. Ela viu que Jesus vinha passando e a Bíblia diz que ela foi se colocando, a multidão cercava Jesus e ela teve uma atitude, ela chegou diante de Jesus e ela tomou posse daquela cura. Não teve processo. Quando os discípulos falaram para o mendigo estava lá pedindo dinheiro. Diz, olha, eu não tenho dinheiro. E aí eles liberaram a palavra, toma teu leito, levanta e anda. O mendigo podia dizer, não, eu te pedi dinheiro, eu não te pedi uma oração. O mendigo podia ter dito isso. Estava no direito dele. Mas ele recebeu, ele tomou posse. O problema é que às vezes a gente se acomoda a viver uma vida de pecado e a gente não toma posse da libertação que Jesus tem. A gente fica se apegando ao processo e vai vendo, eu estou vivendo o processo, eu estou esperando o processo, eu estou esperando isso, eu estou esperando aquilo. E Jesus está passando. O Espírito Santo está ali passando. E nós não acessamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós não queremos tomar posse. Projeta para mim, por favor, Romanos 12:2, para encerrar. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, as promessas, elas são de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade são de Deus. E às vezes eu tento impor a Deus a minha vontade. Senhor, mas eu quero que seja desse jeito. Será que não tem como o Senhor fazer assim para mim? Só que se é boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por que eu tento impor a minha? Mas hoje eu não sou mais servo, eu não sou mais amigo, eu sou filho de Deus. Amém, eu sou filho de Deus. Só que eu aprendi que o bom filho obedece o pai. Eu ensino para os meus filhos que um bom filho obedece o pai. O bom filho se sujeita à vontade do pai. E é assim que tem que ser na nossa vida. Muitas vezes nós não acessamos algumas coisas que Deus tem para a nossa vida, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos viver do nosso jeito. Querido, um pai não faz o que o filho quer. O pai faz o que o filho precisa que seja feito. Um pai faz aquilo que o filho tem maturidade para receber naquele momento. As promessas de Deus, elas requerem algumas coisas. Elas requerem obediência, fé, dedicação, determinação. Mas requerem também uma transformação da nossa mente, de entendermos quem somos, de que nós somos filhos de Deus. Deus não é nosso servo, Deus é nosso pai. Deus não tem que fazer a nossa vontade, nós temos que cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos que viver isso no Senhor, porque se não estivermos no Senhor, nós não vamos viver isso. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter, e a partir disso, nós vamos viver todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, sejam elas quais forem.
Eu preciso ter um entendimento que sim, eu preciso me dedicar em todas as áreas, porque muitas vezes a gente olha, eu quero ter uma família, eu quero ser pai, mas aí a gente não se dedica lá no nosso lar. Queridos, eu trabalho com atendimento ao público, eu tenho dias que eu quero só chegar e ficar fechado na minha caixinha do nada até o outro dia. Tem dias que só o que eu quero é isso. Mas eu preciso dar atenção para minha esposa, perguntar como foi o dia dela. Eu preciso dar atenção para os meus filhos e perguntar como foi o dia deles, porque, queridos, eles ficam esperando só por isso. Eles ficam esperando só por eu chegar e me falar, pai, eu fui na aula hoje e foi legal. Eles me falam isso, mas para eles isso é importante. Eu queria estar na minha caixinha do nada, lá sentado sem fazer nada, pensando em nada, sem nada, sem nada, sem nada. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso, como homem, como pai, lá no meu trabalho me dedicar e fazer o meu melhor, porque eu tenho os compromissos do lar a honrar. Eu preciso fazer tudo isso. Eu preciso então me dedicar para viver as promessas do Senhor, porque o Senhor um dia me prometeu uma família. Eu preciso me dedicar para viver essa promessa do Senhor. Porque se eu não me dedicar, Deus não vai mandar um anjo para vir para lá se dedicar no meu trabalho. Deus não vai soar a trombeta e vai mandar um anjo lá no meu lar para perguntar para minha esposa e para os meus filhos como foi o dia deles. E se Deus fizesse isso, não precisava eu estar lá. Nós precisamos sim nos dedicar. Nós precisamos sim fazer a nossa parte. Ah, Leonardo, mas eu estou ali num trabalho que eu não gosto. Mas aí a gente não se qualifica para buscar um trabalho melhor. A gente não se dedica para que Deus abra uma porta de um trabalho melhor. Nós precisamos fazer as coisas acontecerem. É assim através da bênção do Senhor. É assim através daquilo que o Senhor declara sobre a nossa vida. Mas nós precisamos nos dedicar. No ministério, eu quero muito fazer alguma coisa, mas eu não busco fazer nada. Queridos, há uns 16, 17 anos atrás, mais ou menos, eu recebi uma palavra de Deus, eu recebi uma promessa sobre a minha vida. Morávamos em outra cidade e numa conferência profética, numa das noites, o homem de Deus ele veio até mim e disse a seguinte frase: o Senhor manda te dizer que teu pai vai iniciar, mas tu vai dar continuidade. Ele me falou isso, virou as costas e saiu. Não me falou mais nada. Digo, amém, Jesus, mas e daí, e agora? Como é que fizemos? O que é? Como é que faz? E o tempo passou. Meu pai foi consagrado a pastor, meu pai foi pastor de uma igreja. E meu pai, ele tem uma deficiência visual. Meu pai é deficiente visual, enxerga muito pouco. Por conta disso, ele parou de pregar. E quando eu decidi quando o Senhor me chamou para a Batinha, eu voltei a viver essa promessa. Era para ter acontecido muito antes. Mas, irmãos, eu atrasei o processo de Deus. Porque eu me frustrei com homens, eu me frustrei com situações, eu pequei, porque a gente não pode botar a culpa de tudo nos outros, né? Eu pequei, eu me afastei do Senhor. Eu não queria. E aí não tinha como a promessa se cumprir. Não tinha como essa promessa se cumprir. Porque eu não estava pronto, eu estava afastado do Senhor. E eu falei inúmeras vezes, nós precisamos estar em Cristo para que as promessas de Deus se cumpram. Eu não estava em Cristo. A promessa do Senhor, ela estava ali, estava liberada, estava lançada. E Deus, ele não se arrependeu daquilo que ele falou. Tanto que não se arrependeu que Deus me trouxe de volta para a presença dele. E Deus, quando me entregou aquilo que eu digo que foi um dos maiores presentes que eu recebi, que foi estar à frente do Abatim. Quando Deus me entregou isso, Deus voltou a cumprir aquilo que ele tinha para a minha vida. Não porque ele demorou, porque eu retardei o processo do Senhor. Porque eu me afastei. Porque eu não queria. Se coloca de pé. Queridos, as promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, elas vão se cumprir. As palavras, as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, elas vão se cumprir porque Deus ele não se arrepende daquilo que ele fala. Você de repente deve estar pensando agora, Leonardo, mas
Deus falou tanta coisa. Faz tanto tempo. Já se passou tanto tempo. Mas a Bíblia não fala em tempo. Ela fala que vai se cumprir. O povo de Israel que foi liberto do Egito levou 40 anos para chegar à terra prometida. Não é sobre tempo, é sobre a fidelidade que falou. Não é sobre pelo que eu vejo, não é sobre o que Deus faz, é sobre quem Deus é. Acordar e saber a razão, sonhos vão reviver, a vida é viver com você. Estou decidido. Me levantou e mostrou sua glória, sempre no seu amor, puro e livre. Eu sou o meu exemplo. Vejo o sol no céu aparecer, então como agora ao meu redor o som, vivo em meu Salvador. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Vem me guiar sempre ao teu lado, completa o som desse amor, vida que fez e viveu, vida que foi viver. Vejo o sol no céu aparecer, então toma agora ao meu redor novo som, vivo em meu Salvador. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Me leva além do que jamais pensei. O seu amor é o que me faz voar. Liberdade que eu tô usar. Tudo que eu quero é você. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma cor ao meu redor, novo som, vivo em meu Salvador. Vejo o sol no céu aparecer, tudo então toma cor ao meu redor, novo som, vivo em meu Salvador. Isso é que é isso é que é viver. Me leva além do que jamais pensei. O seu amor é o que me faz voar. Liberdade que a todos dá. Tudo que eu quero é você.